Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus. Que a bênção do Pai, do Filho e desse Santo Espírito esteja na sua vida, aonde você estiver. Que o poder de Deus, a unção de Deus, que a graça de Deus, ela te encontre, ela te preencha e você seja completamente mudado, abençoado, socorrido, fortalecido e se levante desse chão, saia desse problema, saia dessa situação, porque a palavra do Senhor diz que a unção ela quebra o jugo. Não importa qual jugo que você carrega hoje, não importa qual jugo que você carrega nesse momento, o importante é que a palavra do Senhor, a unção de Deus, ela quebra o jugo. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A penha é o problema. O martelo você bate ele numa pedra e ele quebra aquela pedra, por mais dura que ela seja. Assim é a palavra de Deus. Ela bate em cima do problema e ela o desfaz. E a unção de Deus, ela quebra o jugo. O jugo é a prisão. E ela te põe para fora. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Jesus Cristo, nesses dias, ele tem colocado ao meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de eu compartilhar esta palavra, eu quero primeiro falar alguns exemplos de homens e mulheres que tomaram atitudes diante da adversidade de suas vidas, cada um com uma adversidade diferente, e eles tomaram atitudes que mudaram a história e o rumo da situação. Eu vou citar alguns nomes e vou citar os livros, vocês podem acompanhar lá depois, e vocês podem depois ler a história e entender melhor. O primeiro homem que eu quero falar é de Gideão. Gideão, ele era um homem, né? Sua família era uma família pobre, era a menor família, e ele era o menor desta família. Então ele era ninguém, era um rabisco, era nada. E a Bíblia diz que naquele tempo, isso está em Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo 6. E diz que naquele tempo, os midianitas, que eram inimigos do povo de Deus, o povo de Deus plantava, e eles iam lá e roubavam-lhe as colheitas. E aí Gideão, não conformado com aquela situação de plantar, suar, e depois na hora de colher o fruto, o inimigo vinha colher, o que ele fez? Ele foi malhar o trigo no lagar. Ele escondeu o trigo para que não fosse roubado, e ele levou o trigo para malhar, pisar, né, no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Mas para que o inimigo não roubasse o seu trigo, ele tomou essa atitude de malhar o trigo no lagar. Para ele não era justo ele plantar e o inimigo vir colher. Essa foi a atitude de Gideão. Também a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Sansão. Sansão foi um homem nazireu, separado, nazireu quer dizer separado, um homem que tinha uma promessa, um pacto, e ele tinha uma grande força. E essa força concentrava-se na obediência dele não cortar os seus cabelos. Ele carregava 7 tranças na cabeça, era um homem forte, poderoso, era um homem respeitado, e ele não podia tomar bebida forte, não podia tomar bebida alcoólica, não podia aproximar de um corpo morto. Ele não podia passar navalha na cabeça. Ele era um nazireu, separado. Mas ele brincou com o pecado, conheceu uma mulher chamada Dalila, que era da família dos filisteus, que sempre foram inimigo do povo de Deus. E ele se envolveu com ela, se envolveu com a mulher do povo que era inimigo do povo de Deus. E ela descobriu o segredo e cortou as tranças do seu cabelo, e ele perdeu a força. Quando ele perde a força, os filisteus vêm, arranca seus olhos, faz ele de escravo. E enquanto ele estava ali naquela escravidão, o cabelo dele foi crescendo novamente,
Ele agora estava cego, sendo zombado, seu Deus zombado, e ele estava ali trabalhando, moendo, né, no moinho. E o povo glorificava Dagon. E aí ele volta para si, pede perdão, fala: Senhor, me dá novamente a força, só mais essa vez. E o Senhor ouve a sua oração, lhe dá as forças, ele consegue se apoiar nas duas colunas, alguém o ajuda a chegar nas colunas, e ele abraça as duas colunas e derruba e mata todo mundo, inclusive ele também morreu, mas matou todos aqueles inimigos que se assentavam em cima daquela estrutura. E essa foi a atitude de Sansão. A Bíblia conta também a história de uma mulher, isso de Sansão está no livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 21 em diante. A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia, uma perda. Isso está no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 24 em diante. Essa mulher não podia chegar perto de ninguém, porque uma mulher com fluxo de sangue era considerada uma mulher imunda. Porque o sangue naquela época era considerado imundo. Quando uma mulher estava na sua fase menstrual, ela tinha que ficar isolada. E depois que terminava, ela tinha que ficar 7 dias ainda fora do arraial, até poder se aproximar, porque ela era considerada uma mulher imunda. Depois que passasse os 7 dias, daí ela estava limpa da sua imundície. Então ela podia ser reintegrada ao arraial, às pessoas. E essa mulher tinha um fluxo de sangue fazia 12 anos. E a Bíblia diz que ela relata que ela já tinha procurado todos os médicos e gastado tudo. E nada tinha resolvido. Essa mulher toma uma atitude de ir até Jesus, tocar nos seus vestidos. Ela colocou na cabeça: não precisa nem ele olhar em mim, nem ele falar comigo. Se eu tocar nele, eu estou curado. Esta foi a fé dela. E assim ela fez. Ela saiu com hemorragia forte. Imagino que era uma mulher fraca, magra, né? Porque ela tinha muitas perdas de sangue. Sangue é vida. E quando ela toca em Jesus, Jesus para e fala: quem me tocou? A multidão diz: mas mestre, o senhor está rodeado de pessoas e pergunta quem te tocou? Ele disse: alguém me tocou porque saiu virtude de mim. E aí ela disse: foi eu, Senhor. E ela foi curada. Essa foi a atitude dela. A Bíblia também nos conta a história de um homem chamado Samar. Esse Samar, ele parou no meio do campo de lentilhas, porque os inimigos queriam comer, tomar a seara deles. Todos fugiram, todos abandonaram a sua seara, e eles vinham e pegavam, mas Samar parou no meio e falou: não, a minha não. Ele tomou atitude. Isso está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, do 11 em diante. Ele falou: não, a minha não. Ele falou: vou proteger a minha semente, o meu fruto, a minha lavoura. E ele não deixou eles tomar posse da sua lavoura. Deus deu a ele vitória pela atitude dele. A Bíblia também nos conta a história de 2 homens, Josué e Caleb. Esses homens, eles mandam o povo ir espiar a terra prometida que manava leite e mel. E quando aqueles 12 espias voltam, eles voltam com uma notícia assim: a terra lá é terra de gigante, nós somos como gafanhoto diante deles, nós não vamos conseguir possuir essa terra, nós não vamos conseguir entrar. E todo o povo começa a desanimar com as palavras daqueles espias. Aí Josué e Caleb, no capítulo de Números, capítulo 14, está isso? Ele se levanta e diz: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor estiver conosco, se nós agradar ao Senhor, então o Senhor nos dará eles. Eles serão como gafanhotos diante de nós. Nós vamos destruir eles. E ali eles apagam aquele fogo que aqueles espias acenderam no meio do povo. O que você quer ver destruir uma pessoa? Você jogar uma notícia ruim no meio. Todo mundo abraça. Se você jogar uma notícia boa, ninguém pega, mas fala uma coisa ruim. Faz um vídeo bom no canal e coloca, você vê. Pouca gente vai ver, mas faz um vídeo ruim, de fofoca. Você vai ver como é que lota. Mas eles tomaram a atitude do quê? De tirar a palavra negativa e produzir ali uma palavra positiva. Essa foi a atitude deles. A Bíblia também nos conta a história de um leproso. A Bíblia diz que ele não aceitava a doença. O leproso ele tinha que viver isolado, a lepra era contagiosa, a lepra era algo terrível, né? E esse leproso, quando ele soube que Jesus estava ali, isso está em Lucas capítulo 5, do versículo 12 em diante, ele vai até Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Porque esse leproso tinha que viver à margem da sociedade, não podia entrar na cidade, tinha que ficar na porta, e quando entrava tinha que gritar: eu sou leproso, eu sou leproso. Fiz um estudo sobre ele, está no canal. E aí Jesus disse, se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus disse: quero ser limpo. E na mesma hora ele ficou limpo. Jesus tocou nele, ele ficou limpo. Esse leproso não aceitava a doença, não aceitava viver isolado.
E ele foi buscar recurso em Jesus. Ele queria a cura e ele recebeu. A Bíblia também nos conta a história no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 em diante, a história da mulher Ciro-Fenícia. Era uma mulher da região da Fenícia, tá? E ela foi até Jesus pedir socorro, que ela estava com uma filha terrivelmente endemoniada. E quando ela chegou até Jesus, Jesus falou: eu não posso largar os filhos e dar o pão para o cachorrinho. Ela falou: mas o cachorrinho come das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Jesus estava dizendo: eu não posso deixar os discípulos que estão comigo para dar atenção para você. Primeiro eles. Ela falou: mas eu espero. O cachorrinho come a migalha, eu espero. E aí aquilo mexeu tanto com Jesus, que Jesus falou: olha, eu nunca vi tanta fé assim, nem em Israel. Vai que a tua filha está curada. E quando ela chegou em casa, a filha estava liberta para a glória de Deus. Ela não aceitava a filha endemoniada. Uma menina endemoniada dentro de casa, trazendo problema, trazendo, né, arruaço. Uma pessoa endemoniada, o que ela faz? Ela grita, ela quebra, ela fica agressiva. E aquela mãe foi buscar recurso em Jesus. E a sua filha foi liberta por uma palavra à distância. A Bíblia também nos conta a história de um pai que tinha um filho endemoniado. Ele era lunático. E isso está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 24. A Bíblia diz que quando aquele pai chegou diante de Jesus, ele falou: olha, o demônio pega meu filho e joga ele no fogo, na água, ele espuma. Então era um menino cheio de queimaduras, cheio de marcas. E aquele pai não aceitava ver o filho daquele jeito. E ele foi até Jesus. Jesus expulsou o demônio e colocou de pé aquele menino. E o pai disse: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Ele não tinha fé, mas ele foi até Jesus. Isso era fé. Ele poderia não ter uma fé tão grande como ele achava, mas ele tinha fé. E Jesus ajudou ele e curou o menino. Ele não aceitava o filho perturbado dentro de casa. A Bíblia também nos conta a história de uma mulher chamada Ana, em 1 Samuel capítulo 1. Essa mulher era estéril, não podia ter filho, e o sonho dela era ter filho. Então ela sempre orava baixinho com ela, só mexia a boca dentro do templo, e um dia o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas ela era uma mulher amargurada de espírito, porque ela queria ser mãe. Um dia ela fez um propósito com Deus: se o Senhor me der um filho, eu te darei ele para o Senhor. O Senhor curou a esterilidade dela e colocou nos braços dela não um, mas mais de um filho, porque ela não aceitava a esterilidade, ela não aceitava a impossibilidade. A Bíblia também nos conta a história de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego. Isso está em Marcos 10, do 46 em diante. Quando Jesus Cristo passava por ali, ele foi até Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, ele sussurrava, ele falava: Jesus, filho de Davi. Ele sabia a minha chance, é agora ou nunca. Eu quero enxergar. Impressionante que tem pessoas que enxergam, mas quer ficar cego. Esse cego não enxergava e queria ver. É tudo ao contrário desse mundo. E Jesus falou: traz ele aqui. E a multidão dizia: para de gritar, para de perturbar o mestre. Mas os gritos dele mexeram com Jesus. Jesus mandou chamar ele e Jesus curou ele. E ele voltou a ver. Então aquele cego não aceitava ficar sem ver, ele queria ver. E ele viu. A Bíblia também nos conta a história de um filho pródigo que pediu a sua herança ao pai. O pai deu com muita tristeza, ele foi para longe, gastou dinheiro com mulheres, com bailes, com baladas e com tanta coisa errada. Aí o dinheiro acabou, porque o dinheiro acaba. E aí ele passa a comer no meio dos porcos, ser humilhado. E um dia ele cai em si e fala: na casa do meu pai eu tenho tudo. E aqui eu estou comendo no meio dos porcos, comendo o resto de comida. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, vou pedir para que ele faça um dos jornaleiros dele, um serviço bem simples. Mas eu não quero ficar aqui nessa vida mais. Quando ele foi até o pai, a Bíblia diz que o pai colocou o anel nele, trocou a roupa, trocou a sandália, mandou matar um animal e fez uma grande festa. Ele não aceitava viver no meio dos porcos. E Deus mudou a história da vida dele. A Bíblia também nos conta a história de uma mulher sunamita, uma mulher de Sunem. E ela perdeu o seu filho. Isso está em 2 Reis, capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo 8. O filho pródigo está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. E a sunamita, 2 Reis, capítulo 8, ela vai até o profeta buscar a cura do menino. E chegando lá, ela põe um problema diante do profeta. E o menino ressuscita para a glória de Deus. Ela não aceitava o seu filho morto. Ela não aceitava perder o seu filho. A Bíblia também nos conta a história da viúva, que ela ficou viúva e ela devia, o seu marido devia, e os credores vieram pegar os seus filhos como escravos. Isso está em 2 Reis, capítulo 4. E a Bíblia diz que quando eles
chegaram, ela pediu socorro ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu falou: vai, busca vasos e vasilhas emprestados, não poucos, porque o milagre vai ser grande. E diz a Bíblia que Deus multiplicou o restinho de azeite que ela tinha na panela. E ela pagou todas as contas dela e os seus filhos não foram levados escravos. Então ela foi em busca de uma providência, porque ela não aceitava a escravidão na sua vida. A Bíblia também nos conta a história de Davi. Quando Davi foi reinar sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Israel, ele pergunta: cadê a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus? Eles falaram: a arca está na terra dos inimigos. Os inimigos levaram a arca. A arca está com os filisteus. Aí Davi falou: não, então nós vamos buscar a arca, porque sem a arca eu não reino. Enquanto a arca não entrar, não chegar, eu não reino. A arca simbolizava a presença de Deus. E eles foram lá e buscaram a arca e trouxeram a arca de volta para o seu lugar. A Bíblia também, isso está em 2 Samuel capítulo 6. E a Bíblia também nos conta a história de um homem chamado Abraão. Abraão, ele tinha vontade de ser pai, a sua mulher estéril, e Deus faz uma promessa a ele. Isso está em Gênesis 15. O Senhor aparece a ele e diz: eu sou o seu grande galardão. E ele diz: Senhor, não tenho filho. Se o Senhor é meu galardão, eu não tenho filho, eu não tenho herança, eu não tenho herdeiro. Então, se o Senhor é meu galardão, eu quero meu filho. O Senhor falava de uma coisa, ele entrou na outra, porque ele não aceitava viver nessa terra sem ser pai, sem deixar sua herança para sua semente. E Deus, diz a Bíblia, curou o ventre de Sara e deu um filho para Sara. Sara com 90 anos e Abraão com 100, porque Abraão não aceitava a situação e não aceitava ele não ter uma semente, ele não ter uma geração depois da dele, saída, né, que viesse sair de dentro dele. A Bíblia também nos conta a história de um homem chamado Jó. Esse homem, a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu animais, perdeu bens, perdeu saúde e perdeu a esposa. Porque a esposa, quando viu ele leproso, ela disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Não servia mais para ela. Fazer o que com um leproso? A lepra era contagiosa. Vou ficar perto de um homem que eu não posso nem deitar na cama com ele. Meu próprio marido, não posso nem comer junto com ele agora que ele está leproso. Ele perdeu os amigos tudo acusando ele. Então ele perdeu tudo. E quando a mulher fala isso para ele, ele diz assim: assim como fala uma doida, fala tu. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele não negou, ele não recuou, ele não abandonou o seu Deus. Ele ficou firme, ele preferiu perder a mulher também, mas continuar com Deus. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Foi a resposta que ele deu para ela. Então temos aqui no livro de Jó, capítulo 1, um homem que não aceitou perder a amizade e perder a aliança com Deus. Pois bem, irmãos, então eu falei uma lista de pessoas que viviam em desgraça, viviam um momento de desgraça na sua vida, cada uma de um jeito. Ainda tem a filha de Jairo, né? O filho da viúva de Naim, que eles estavam mortos, eles foram até Jesus, porque eles não aceitavam a perda, e Jesus ressuscitou tanto um como o outro. E aí vai, irmãos, é muita. A Bíblia conta a história de muita gente que não aceitou o fracasso, que não aceitou a miséria. Então Gideão não aceitou o inimigo tirar o seu alimento. Sansão não aceitou a zombaria, né, dos seus inimigos. A mulher do fluxo de sangue não aceitava a perda da vida, né, que é o sangue. O homem na seara defendeu a sua seara. A seara fala de família, fala de bens espirituais, dons. Josué e Caleb não aceitou a palavra negativa. O leproso não aceitava a lepra, ele queria a saúde. A Ciro-fenícia não aceitava a filha endemoniada. Aquele homem não aceitava o filho lunático. Eles queriam que Deus libertasse eles, os seus filhos. Eles queriam a libertação do filho. Ana queria
o fim da esterilidade, tomar posse da promessa. Bartimeu queria ver, né? Ele não aceitava não ver, ele queria ver. O filho pródigo não aceitava ficar no meio dos porcos. Então, a sunamita não aceitava a perda do filho. A mulher do azeite não aceitava perder os seus filhos como escravo. Davi queria a presença de Deus, não aceitava a presença de Deus longe dele. Abraão não aceitava viver sem Isaac, e assim foi. E Jó não aceitava perder a amizade com Deus. Então nós temos aqui uma lista de pessoas, né, que eu vou intitular os inconformados. Eles não se conformavam com a situação. Eles não se conformavam com a desgraça, com a falta de saúde, com a falta de dinheiro, com a escassez. Eles não se conformavam. E foram pessoas que reagiram diante de Deus, conforme a Bíblia nos mostra. E foi uma reação que mudou a história da vida deles. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, de Êxodo, capítulo 8 e versículo de número 10. Quando Deus manda as pragas no Egito. Quando Deus manda as pragas no Egito. E aí Moisés vai até Faraó e diz: quando que você quer que tire as pragas do Egito? Aí no livro de Êxodo 8 e 10, Faraó disse Faraó, amanhã. Irmãos, Faraó estava vivendo no meio de desgraça, no meio de problemas, no meio de dificuldade. As pragas estavam no Egito, as pragas enviadas pelo próprio Deus. E aí Moisés falou, quando que você quer que cesse as pragas? Em vez dele falar agora, já, hoje, ele falou amanhã. Ele quis viver mais um dia na desgraça. Ele quis dormir mais um dia na desgraça. Ele quis levar a desgraça mais um dia, levar de um dia para o outro, sendo que ele poderia falar agora e naquela mesma hora a desgraça pararia. O que Deus está dizendo para nós? Não viva com a desgraça. Não aceite a vida que você está vivendo. Não deixe para amanhã para resolver esse problema. Não aceite você perder. Não aceite você viver uma vida desgraçada. Não aceite o diabo destruir seus filhos, sua família. Não aceite o diabo vir roubar o seu trigo, roubar o seu pão, roubar o seu dinheiro, roubar o seu salário. Não aceite o diabo vir em forma de pastor, de padre, tirar o dinheiro suado que você recebe cada mês. Não aceite você perder a visão. Não aceite o diabo tirar você de enxergar. Ele quer tirar a sua visão. Né? Bartimeu não aceitava a cegueira. Não aceite a lepra da mentira, a lepra do pecado na sua vida. Não aceite comer nos porcos, viver com os porcos. Saia desse chiqueiro das drogas, da mentira, da prostituição. O filho pródigo falou, vou sair dessa vida. Não aceite palavras negativas, como Josué e Caleb não aceitou. Não aceite ser escravo, como Sansão não aceitou. Não aceite você perder na sua vida, como a mulher do fluxo de sangue não aceitava. Não aceite a desgraça na sua vida, sendo que você tem a solução agora, que é Jesus Cristo. Para todos esses problemas que são diferentes, uma só foi a solução. E qual foi a solução? Jesus Cristo. Todos esses problemas, todas essas dificuldades, todas elas foram resolvidas por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero dizer a você, o Senhor me deu esta palavra anteontem: os inconformados. Não se conforme. Aquilo que você aceita não muda. Aquilo que você aceita fica. Aquilo que você aceita continua acontecendo. Faraó disse amanhã, então o problema continuou até no outro dia. Se ele falar hoje, agora, eu quero que pare agora essas pragas, na mesma hora ele recebia a vitória. Jesus está diante de você dizendo, quando que você quer que eu resolva esse problema? E você está deixando sempre para amanhã, sendo que você pode resolver agora. Então não seja conformado. Eu te dei exemplo de pessoas inconformadas, pessoas que não aceitou. Gideão falou, se o Senhor está dizendo que o Senhor é comigo, porque o Senhor disse a ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Um anjo apareceu a ele e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele falou, se o Senhor fosse comigo, se ele é comigo, por que eu estou aqui malhando trigo no lagar, tendo que esconder o meu trigo? Porque os inimigos vêm e roubam. Ele não aceitou. E aí Deus viu. Deus falou, vai nessa tua força. É isso que eu queria ouvir. É de pessoas assim que eu preciso. Deus quer uma reação. Deus age quando você age e Deus reage quando você reage. Reaja nesta hora, reaja neste momento. Não importa qual seja o seu problema, não importa o que os laudos estão dizendo, não importa qual seja o boletim médico de hoje. Você tem que dizer, eu não aceito
Jesus Cristo vai mudar. Clame a Ele, chame por Ele, grite por Ele, como Bartimeu fez. E aí, Ele é o amigo que vai mudar a história da sua vida. Os inconformados, é o tema dessa mensagem. Lute. A hora que você levantar, todo esse problema vai ter uma solução. Tudo está assim ainda, porque você não reagiu. Mas é momento de reação, porque nós vamos orar e um grande milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti nesta hora, com amor, temor e tremor, dizer que eu não aceito na minha vida a desgraça, a falência, a migração, viver uma vida migrada, mirrada. Eu não aceito na minha vida palavras negativas, eu não aceito maldição, eu não aceito a mão do diabo na minha vida, eu não aceito doença, eu não aceito portas fechadas, mas eu quero o hoje, o agora, não amanhã. Eu quero o agora na minha vida, que o milagre do Senhor se produza na minha vida e na vida desta pessoa. Não importa, você pode estar dentro de uma prisão, você pode estar dentro do hospital, você pode estar no fundo de um poço, como José estava no fundo da cova, mas a Bíblia diz que Deus era com José. E porque José permaneceu firme em Deus, e porque aqueles 3 homens, aqueles 4 homens permaneceram firmes na fornalha, não queimaram e não pereceram, porque Deus viu que eles não negaram e que eles não aceitaram. Se você não negar, mas se você disser ao Senhor, eu quero tomar uma reação hoje, eu quero me levantar, então o milagre acontece na sua vida. Receba seu milagre. Saia dessa paralisia que você está. Saia desse chão, saia dessa inércia. Não aceite a desgraça. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. E se você é mais do que vencedor, então você não pode viver isso aí. Diga, Senhor, o Senhor falou comigo. Essa palavra é para mim. Eu preciso reagir. Eu vou reagir. Eu vou me levantar. E eu quero agora o meu milagre. Faraó falou assim, amanhã. Mas nós queremos já. Jesus, nós queremos agora uma mudança, uma transformação, uma libertação, que venha renascer os nossos sonhos e que o Senhor venha dar vitória em nome de Jesus. Se você crê assim, diga eu creio, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Se você recebe, então reage, porque na hora que você reagir, na hora que você agir, Deus age por você. Deus está pronto para mudar a história. Todos esses tiveram a história mudada porque eles não aceitaram e eles reagiram contra o problema. Eles foram buscar a solução em homens de Deus e mulheres de Deus. E hoje nós estamos buscando solução em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Se essa palavra falou com você, passe ela para frente. Não aceite a desgraça. Tudo que for negativo, não aceite. Mas abraça o positivo. E o positivo é Jesus. Deus abençoe você. Graça e paz. Em nome de Jesus.